Boa noite. No programa Atos 1:8, apresentado hoje, a mensagem será proferida pelo missionário da Junta de Missões Nacionais, Ítalo Matoso. Ele é casado com Silvandira. Eles têm 2 filhos, Silviane e Ítalo Israel. Ele trabalha com plantação de igrejas no Ceará. Você pode fazer missões, você pode orar, você pode contribuir, pode compartilhar esse testemunho maravilhoso da chamada e da vocação do Ítalo para a obra missionária. Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a todos. É uma imensa alegria poder participar do programa Atos 1:8 e quero aqui desde já agradecer pastor Denis, transmitir aqui um abraço sincero e carinhoso da minha família, também um abraço da Junta de Missões Nacionais e de todos os cearenses. Com muita alegria, pastor, transmita aí o nosso abraço à sua família e amados irmãos da Igreja Batista Memorial em São Fidélis. Meus queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, e como o pastor Denis já nos apresentou, eu e minha família somos seus missionários aqui no Ceará, trabalhamos na plantação de igrejas, na formação de líderes, na multiplicação de discípulos e temos servido com muita alegria aos irmãos e ao Senhor através da Junta de Missões Nacionais. E nesse tempo temos visto, meus irmãos, como nosso Deus, Ele é o mesmo de ontem e será eternamente. Pois mesmo com tantas dificuldades, meus irmãos, podemos ver salvação, transformação de vidas. Nós podemos ver Deus realizando a sua vontade, realizando a sua obra. A obra de Deus não parou. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesse momento, no nosso bate-papo aqui missionário, nosso encontro missionário. Em João capítulo 6, meus irmãos, no versículo 27, Jesus diz o seguinte: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, pois a este Deus, o Pai, o selou. E então, aquelas pessoas perguntam, a grande multidão pergunta para Jesus: o que faremos para realizar a obra de Deus? E pensando então nesse texto, quando nós voltamos um pouco antes do texto que lemos, nós vamos ver Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixes para uma multidão enorme, mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E diz o texto aqui em João 6, que Jesus, percebendo que aquela multidão queria torná-lo rei, ele se afasta e vai orar. Seus discípulos pegam alguns barcos e atravessam para o lado de Cafarnaum. Aquela multidão, no dia seguinte, percebendo que Jesus não está ali, nem seus discípulos, pegam barquinhos e atravessam também para Cafarnaum. Chegando lá, eles perguntam ao Senhor Jesus, no versículo 24, 25, melhor falando, né? Eles perguntam: mestre, como tu chegou aqui? Nós estávamos procurando por você. Jesus então os repreende. Na verdade, Jesus os alerta. Vocês não estão me seguindo, me buscando, me procurando. Vocês não tiveram esse trabalho todo porque viram o que eu fiz e creem em mim. Não, vocês estão tendo esse trabalho todo porque vocês comeram e foram saciados. Trabalhem não por esse tipo de comida, não apenas para o aqui e agora. Meus irmãos, que texto! Esse texto fala muito ao meu coração porque a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que a obra de Deus é de Deus. A obra não é nossa. E a obra, sendo de Deus, ela deve ser, meus irmãos, levada muito a sério.
Missões é, na verdade, o trabalho de Deus, que nós temos o privilégio de contemplar, de ser alcançados. Nós somos obra de Deus, Deus está trabalhando em nossas vidas, mas ao mesmo tempo temos o privilégio de sermos cooperadores. Deus nos convida a trabalhar com Ele. Para isso, meus irmãos, é muito importante que nós tenhamos cuidado de não trabalharmos errado. Sim, muitas vezes nós somos tentados a olhar para as coisas de Deus de maneira egoísta, pensando apenas naquilo que nós somos. Durante muito tempo, meus irmãos, eu não queria ser remunerado. Eu até dizia que nunca precisaria ser ajudado pela igreja, porque eu tinha o meu emprego, o meu trabalho, e eu faria de tudo para ajudar a obra de Deus e nunca precisar da obra de Deus. Até um dia que Deus me mostrou que a obra de Deus não precisa da minha ajuda. Eu preciso da ajuda de Deus. Eu sou dependente de Deus. Eu me converti, meus amados irmãos, com 13 anos de idade, numa frente missionária. Meu pai faleceu quando eu tinha 9. E dos 10 até hoje, eu sempre trabalhei. Mas no dia em que eu fui confrontado com a realidade de que a obra de Deus não pode ser feita com a minha vontade, tudo mudou. Porque hoje, como missionários, plantadores de igreja, nós temos a convicção cada vez mais cristalina de que sem Jesus nada podemos fazer. Tem sido assim, meus irmãos, nos últimos 15 anos de ministério missionário que Deus me concedeu o privilégio de fazer parte. Deus tem sustentado. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um dos fatos mais marcantes da minha vida como missionário. Foi o período onde eu assumi o desafio de cuidar de uma congregação de 8 pessoas no interior aqui do Ceará. E essa congregação ficava numa cidade distante da que eu morava. Então eu saía do meu trabalho, eu trabalhava numa fábrica de calçados e me deslocava para realizar essa obra na cidade vizinha. Aquela congregação de 8 pessoas me dava uma oferta para combustível no valor de R$100. Aqueles irmãos estavam muito alegres por ter alguém os apoiando e os ajudando. Já era a terceira vez que aquela cidade tinha uma tentativa de plantação de igreja e a igreja quase fechava. E a igreja não vingava, a igreja não prosperava. Então, quando eu aceitei aquele desafio de ir para aquela cidade, aqueles irmãos entendiam que a nossa ida era uma resposta de Deus. E com um mês que eu tinha assumido esse compromisso de ajudar aqueles irmãos, de plantar aquela igreja, eu fui demitido da empresa que eu trabalhava, sem aviso prévio, sem justa causa. Hoje eu entendo que foi Deus para me ensinar essa lição, de que a obra não é nossa, a obra é de Deus. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa noite, ou nesse dia, para você que está acompanhando, que está com dúvidas sobre aquilo que Deus pode e quer fazer através da sua vida. A primeira coisa é, querido, meu amado irmão, Deus escolheu você, Deus está lhe chamando, porque Ele vai fazer uma grande obra através da sua vida e na sua vida. Permita-se que Ele seja o agente principal. Tire de cena os seus desejos pessoais. Eu precisava abrir mão dos meus desejos pessoais para começar a sonhar
e a realizar a vontade de Deus. Aquela multidão que João cita no capítulo 6 estava procurando Jesus porque eles perceberam que Jesus poderia ser um rei político, um rei humano, e eles queriam saciar, eles queriam pão. Jesus então os alerta: trabalhem não pela comida que perece. E eles então perguntam: o que faremos? Essa é a pergunta que a maioria de nós se faz quando se trata da obra de Deus. O que faremos na obra de Deus? A resposta de Jesus é mais surpreendente do que nós podemos imaginar. Meus irmãos, Jesus não responde: a obra de Deus é que vocês construam templos, que vocês façam isso ou façam aquilo. Não, a resposta de Jesus é: a obra de Deus é esta, versículo 29, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Meus irmãos, esse texto quebrou o meu coração. Esse texto quebranta o meu coração. Porque a maior obra que Deus quer realizar em nós e quer que nós realizemos é que nós creiamos, que nós confiemos no que o Senhor pode fazer, no que o Senhor está fazendo. Então perceba que apesar de Jesus ter realizado um grande milagre, aquelas pessoas estão o buscando pelo motivo errado. Aquelas pessoas, elas querem fazer a obra de Deus, quando na verdade Deus quer que elas creiam nele, no que ele está fazendo. E por último, o que o texto deixa muito claro é que não há desculpas, meus irmãos, para não crermos naquilo que Deus faz e pode fazer. Perceba que Jesus, ao repreendê-los, apontando que o que eles precisam é crer, eles fogem da questão perguntando: o que tu vais fazer para que nós creiamos em ti? Meus irmãos, eles haviam comido, eles haviam visto Jesus multiplicar o pão, mas a incredulidade, a falta de compromisso, o egoísmo deles os fizeram fechar os olhos para aquilo que Jesus havia feito. A ingratidão, meus irmãos, impede a obra de Deus de ser realizada em nossas vidas e através de nós. A falta de uma visão clara daquilo que Deus quer impede que grandes milagres aconteçam em nossas vidas. Nessa oportunidade, onde nós estamos compartilhando com os irmãos um pouco do que tem acontecido em nosso campo, nós estamos hoje, meus irmãos, trabalhando na plantação, o projeto de plantação aqui para a região metropolitana de Fortaleza até 2026 é um grande desafio. O nosso alvo é plantarmos 10 igrejas até 2026. Iniciamos em 2016, atualmente estamos com 4 trabalhos, já organizamos uma congregação em igreja que já tem o seu pastor e, para a glória de Deus, temos 4 trabalhos sendo desenvolvidos. Temos uma revitalização de igreja e temos 3 plantações que já estão em curso. E para esse ano queremos ainda iniciar um novo trabalho e até 2026, se Deus permitir, plantarmos 10 igrejas, iniciarmos 10 igrejas. E isso, meus irmãos, porque nós cremos naquilo que Deus pode fazer. Isso porque um dia, lá nessa cidade, eu desempregado, recebendo R$200 daquela congregação, saí para evangelizar e ao chegar meio-dia, minha esposa já estava grávida. Eu não era missionário de missões nacionais, eu havia assumido um compromisso com aquela congregação, mas não havia nenhum apoio concreto, específico.
E foi a maior experiência que eu já pude ter com relação a missões. Porque nesse período eu aprendi de que Deus é quem faz. O que nós precisamos é crer. Eu cheguei em casa, meus irmãos, na hora do almoço. Minha esposa perguntou como tinha sido o trabalho. Eu estava muito feliz porque várias pessoas tinham realizado estudos bíblicos conosco, tinham nos recebido. Então ela perguntou, o que vai ser o almoço? E eu olhando para ela disse, minha filha, o que tiver. Ela olhou para mim e disse, meu filho, não há nada. Meus amados irmãos, foi o momento mais desafiador da minha vida. Porque eu me senti um homem impotente. Eu me senti irresponsável. Eu me senti envergonhado. Como que eu, acostumado a trabalhar desde os 10 anos de idade, cheguei naquele momento, naquele ponto, de não conseguir emprego, de ter assumido um compromisso, uma obra de Deus. Ah, meus irmãos, eu olhei para minha esposa e disse, pois não vai ser nada, porque não tem de onde tirar. Não. E ela, com os olhos cheios de lágrimas, entrou no quarto e eu comecei a chorar diante de Deus. Eu me senti, meus irmãos, um nada. Eu me senti um nada. Mas foi ali, naquele momento, que Deus mostrou para mim que Ele é tudo. Chorando ali naquela sala, naquela casa, perguntando a Deus o que eu tinha feito de errado, onde eu tinha errado, quais eram as motivações que me conduziram àquele momento. Alguém bateu na minha porta e um grande milagre aconteceu. Naquela mesma manhã, eu havia passado por 3 rapazes em frente de um ponto comercial e havia conversado com eles, evangelizado eles. 2 deles eram crentes, eu não sabia, e eles, quando eu me apresentei, eles se apresentaram como irmãos. Eu só soube disso algum tempo depois. Mas, irmãos, naquele dia que eu não tinha nada para almoçar com a minha esposa e não tínhamos de onde tirar, nem a quem recorrer, Deus tocou no coração daqueles rapazes para elaborarem, fazerem uma grande feira, uma grande cesta de alimentos e mandaram para minha casa, pelo endereço que estava no folheto. Meus irmãos, Deus não permite que o justo seja desamparado e a sua descendência mendigue o pão. Ali eu aprendi, irmãos. Naquele dia eu aprendi o que significa trabalhar pela comida que vale a pena. Tudo que eu e você fizermos para a glória de Deus, cumprindo a vontade de Deus, esvaziando do nosso eu para que ele cresça, valerá a pena. Eu sonho, meus irmãos, e temos visto, do momento que me converti a Jesus, no dia 9 de setembro de 2001, até hoje, amados irmãos, amigos, muitas foram as barreiras que se levantaram e dificuldades que surgiram. Mas em todas elas, a boa mão de Deus se manteve sobre nós. E eu gostaria de declarar isso para você. Meus irmãos, minha filha primogênita nasceu de um eclâmpsia prematura, com 8 meses. Nós estávamos nessa cidade chamada Tabuleiro do Norte.
Deus salvou a minha filha. Hoje, nós estamos plantando 10 igrejas, porque o Deus que nós entregamos nossa vida continua sendo o mesmo. E nesse tempo de pandemia, nós temos, meus irmãos, ido de casa em casa, de comunidade em comunidade. Para a glória de Deus, nós já distribuímos mais de 150 cestas. Talvez você diga, poxa, tão pouco. Meus irmãos, 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus se transformam em muito. O que Ele quer é que nós creiamos. Que Deus aumente a nossa fé em nome de Jesus. Amém.